Estamos ao vivo aqui no estúdio da TVC Paracatu e vamos conversar com o bioquímico e também responsável pelo laboratório o laboratório municipal? Eu já contribuí. Já contribuiu, né? Já passou o bastão, Tem né, uma Danilo? história bonita lá e só agradecer à Prefeitura Municipal, a Unidade de Vigilância em Saúde, hoje, que está com um trabalhão enorme com a dengue, leishmaniose, né? Mas você atua na área, né? Há muitos anos. Há muitos anos. A Prefeitura só tem que agradecer. Só agradecer, não é mesmo? Ajudou muita gente, eu sou prova viva disso. Danilo, a gente tem a satisfação de receber você aqui hoje, né? Você que é técnico, né? Responsável técnico pelo laboratório de análises clínicas. Seja bem-vindo aqui no estúdio da TV, que seja a primeira de várias vezes comigo, né? Que eu acho que é a primeira entrevista ao vivo que eu faço com você. Eu tive com o Geraldo. Olha só, fale pra gente quais são os principais tipos de exames realizados em um laboratório. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer por essa oportunidade. A gente fica feliz em poder colaborar com a palavra que a gente venha dar de conforto, um momento tão complicado, pós, né? Covid, agora a gente está sendo acometido pela dengue. Recomendo os cuidados que todos estão aí sempre afins e sempre conhecendo, né? Com quintal, com água parada, enfim. Quais são os exames? Além desses comuns que a gente observa de dengue, né? Nós temos o famoso hemograma, que dá uma resposta crucial para o que o médico necessita. Exame dos rins, que é a ureia, creatinina, fígado, TGO, TGP. São vários aspectos, desde enzimas do fígado, como enzimas do coração, muscular, cerebral. Então, o laboratório tem uma gama enorme de exames, né? Lógico, sob o critério clínico do colega médico, que vai ali conversar com a pessoa e ver a necessidade. Tanto o diagnóstico de imagem como o diagnóstico laboratorial resolve aí 90% a 100% de um paciente, né? Dentro da queixa que ele tem. A queixa, né? A partir de uma consulta médica que são sintomatologia para isso. Exatamente. Fale para a gente agora como é garantida a qualidade de precisão dos resultados desses exames. Muito importante pergunta, os clientes sempre nos abordam sobre esse aspecto. No laboratório tem a fase pré-clínica, a fase que é o médico que elabora, né? A clínica que o médico também estabelece. Quando ele pede um exame, ele se dirige a um laboratório, nós temos a fase pré-analítica, que é a pré-análise. Aí tem a fase analítica, que a gente leva para os nossos aparelhos, né? Hoje é bem moderno, e a fase pós-analítica, quando o paciente tem em mãos o laudo. Mas a pré-analítica é esse contato com o paciente. Assim como o médico tem a pré-clínica, né? E a clínica, ele conduz o paciente. Na pré-analítica, a gente tem um bate-papo, pega a idade, conversa com o paciente, se faz uso de medicamento ou não, enfim, vários aspectos. A fase analítica aí é com a gente. A estatística é numérica, há uma comparação com todo esse aspecto do passado do paciente, aquele momento, todo esse aspecto, um exame é muito importante e dá aquele filme do paciente. Exatamente. Porém, como é que eu comparo isso? Eu comparo com um padrão. Eu tenho um padrão nacional, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade, que nos envia as amostras já pré-analisadas, onde eu tenho um espelho. Eu tenho uma referência daquilo que eu tenho em mãos. Por exemplo, um exame simples. Glicemia de jejum, o famoso glicose, ou açúcar no sangue, comumente falando. Eu tenho uma referência já analisada por vários laboratórios no Brasil, chega a ser um valor, um critério, de tanto a tanto. Aí eu faço um exame dessa amostra, meus aparelhos estão funcionando direitinho, posso liberar a amostra. Esse paciente tem um critério já. Então tem uma prévia. Então chama Programa Nacional de Controle de Qualidade, onde a gente consegue o título lá de excelência, baseado, lógico, sobre o formato da Sociedade Brasileira de Análise Clínica, que é do Brasil, né? Perfeito, né, gente? É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Assim são os colegas médicos, são os colegas de imagem, todos eles têm seus controles, né? Para a gente se orientar, ter uma referência, né? Deus não é nossa referência? Exatamente. Então nós temos que ter não como isso deve ser sugerido, mas a comparação é bem grandiosa, mas a gente tem um padrão, tem uma referência a ser seguida, né? Isso é muito importante. Dá para falar um pouquinho quais são as principais normas e regulamentações que regem, portanto, o funcionamento dos laboratórios de análises clínicas? Claro. Nós temos desde o meio ambiente, né? A gente tem regulado pela vigilância sanitária, que é fundamental, todos os seus critérios.
tem um protocolo a ser seguido pela Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, Corpo de Bombeiros, todos eles estão atentos a que a gente vive na realidade do laboratório. O meu laboratório, por exemplo, ele faz parte do Centro Cultural de Paracatu, Centro Histórico Cultural de Paracatu, né? Então a gente tem também ligado ao patrimônio histórico, as regras, né? Desde onde colocar extintor de incêndio, todo parametrado. Dentre eles, lógico, é a vigilância sanitária, né? Elas criam regras, ordenamentos que a gente tem que seguir durante o ano para receber, né, o certificado. A vigilância sanitária nos emite a regulamentação para isso, né? São aspectos claros que todo ambiente deve ter. Mas a área de saúde ele tem um aspecto mais peculiar, né, digamos assim. E tem que ter, né? Tem que ter. Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, vários órgãos desses nos oferecem a oportunidade de seguir suas regras. São regras bem delimitadas, bem criadas. E a gente tem as normas que são da RDC, né? Regulamentações que a gente segue por orientação do Ministério da Saúde. Olha aí, gente, muito importante. E assim, a gente falou agora há pouco na reportagem anterior sobre os cigarros eletrônicos. Nós estamos numa semana muito importante, porque o Dia Mundial Sem Tabaco será agora no feriado do dia 31, e aproveitando, né? Dia 31 de maio será o Dia Mundial Sem Tabaco. E eu gostaria de fazer 2 perguntas sobre esse tema para você. Você... Graças a Deus. Eu já fumei, não fumo mais. A gente tem que falar né, o que é passado. O Laboratório Santa Clara é um apoiador desta campanha. Nós estamos com uma campanha e vamos falar disso sempre que possível. Enfim, como o tabagismo passivo afeta a saúde de não fumantes? No caso, agora nós. Pois é, o produto da aspiração do tabaco, que é via fogo, né? Você acende o cigarro, elimina a fumaça. Estou sendo bem claro. Aqui em estado do lado, por exemplo, a gente sabe cientificamente que existe 106 componentes cancerígenos num cigarro. É provado, né? E isso que se você aspira, cria todo um mecanismo para devolver para o ambiente quem está do lado, teoricamente vai também aspirar esses componentes, né? A gente entende que, e eu estou sendo redundante, não é bom estar perto de quem fuma. Além do mau cheiro, que a nicotina promove, né? O ambiente não fica legal. Dentre esses aspectos, eu presenciei muito tempo lá uma senhora que não era fumante, o marido até fumar, mas ela tinha o hábito de soprar ali fogão a lenha, para brasa, né? Aquele aspecto de acender o fogo. Essa senhora, né? Enfim, essa pessoa de muitos anos atrás, ela contraiu um problema no pulmão. Olha aí. Câncer de pulmão, né? Em função desse produto da fumaça. Mesmo que inocente ali, uma lenha, né? Para esquentar uma comida, enfim. Então a gente percebe, é provado cientificamente que quem aspira a fumaça que não é favorável àquilo que é natural, né? Deus não deu oxigênio aí puro, estamos respirando aqui agora, né? É contrário à saúde. É coisa mais clara? Exatamente. Todos poder participar de algo que não faz bem, né? E como o próprio nome diz, é viciante, né? O vício já é um... A nicotina. A nicotina vicia. É um vício psicológico e físico, né? Isso aí, complicado, né? A pessoa fica tentando parar. O que normalmente a gente aconselha, talvez seja fruto até do que você provavelmente nos pesquisaria agora, procurar profissionais. A gente tem profissionais, né? Exatamente. Terapia ocupacional. Quais as estratégias que você conhece que são mais eficazes aí para ajudar uma pessoa a parar, a largar esse vício? Olha, o paciente não chega assim lá no laboratório, eu queria parar de fumar. A gente conversa com o paciente que ele é tabagista ou não, em função do exame, né? Por exemplo, há uma associação muito grande com câncer de lábios, câncer de língua, pulmão, garganta, bexiga, né? Então a gente orienta esses tabagistas a também, lógico, a abandonar o cigarro, mas pensando assim, talvez um profissional possa me ajudar. E ajudam. Profissional da psicologia, fisioterapia, enfim, terapia ocupacional, né? Médicos, por que não? Todos esses profissionais são capacitados a dar orientação certeira a esse ser que está pleiteando em parar de fumar. Exatamente. Caracteristicamente, se você fumar 20 cigarros por dia, é uma loucura. Eu acho que é interessante não pensar em fumar, né? Em criar um hábito. Trabalhar isso, né? Criar um hábito saudável, né? É preciso dar o primeiro passo. Pensando nisso, na eliminação do cigarro, a pessoa percebe no próprio físico, na condição
geral que ele vai obter, o bem que é feito para ele, né? O tanto que ele vai se sentir melhor fisicamente, né? Emocionalmente, enfim, sobre todos os aspectos. E por falar em estudo, em estudo de muitos conhecimentos, né, aprendizado, você também faz parte da Fundação Logosófica, não é mesmo? Isso. Fale um pouquinho desse trabalho, desse estudo que leva tantas pessoas a uma reflexão mais assertiva, vamos dizer assim. Como a logosofia pode colaborar com alguém que fuma, hein? Ó, por que não, né? Olha, ficou a pergunta. E quer parar de fumar? Uhum. Bom, a ciência logosófica tem essa prerrogativa de trabalhar o ser interno, né? Se a gente olhar para o mundo externo, o mundo interno é tão grande quanto o mundo externo, e tão belo quanto o mundo externo. Então Deus criou esses dois mundos, mandou vários, né? E dentre eles, um negocinho muito importante que tem vida própria chama pensamento. Esses pensamentos vão se unindo, principalmente o pensamento do mal, que é fumar, une ao outro pelo pensamento disso, com aquilo, e forma um grande conjunto de pensamentos. Onde a logosofia poderia entrar? Criar para esses seres outros pensamentos, que são os pensamentos do bem, para formação de defesas mentais. Eu vou, ao pegar um maço de cigarro, posso fazer uma análise, sei que tem a dependência física, principalmente, né? Em função da nicotina, alcatrão, mas a pessoa pode criar o critério. Caramba, eu preciso fumar? Se perguntar, e ele mesmo resposta. Porque eu posso ajudá-la a parar de fumar. Um profissional de saúde pode ajudar, mas se ele não fizer a parte dele, mental, o psicológico dele, não vai ter resultado. Então a logosofia, na visão prática dela, além de ter todo um acervo teórico e tal, ela visa a prática. Eu estudo logosofia para ter resultados. Também resultados na vida física, por que não? Porque eu preciso desse corpo físico saudável para que outras coisas eu realize. Entre elas, conhecer a natureza espiritual, conhecer a Deus, conhecer as suas leis, né? Conhecer todo esse universo que está aí para a gente estudar, conhecer e ser feliz. Né? Aí entra a logosofia contra o fumante, né? Nesse aspecto. Porque é um hábito nocivo. Está claro, provado que é nocivo. Eu vou contra mim, né? E eu tenho uma pergunta muito clara que o fumante tem que responder. Quem é mais forte? Ou eu ou o cigarro? Fica a pergunta no ar aí. Ó. Né? Desafio. Ou eu ou o tabaco? Quem é mais forte? Você que fuma. Você ou o cigarro? Quem está dominando? Né? Cigarro não cria família, eu crio, né? Cigarro não trabalha, eu trabalho. Né? Assim? Então é algo interessante a gente criar pergunta e responder essas perguntas. Essas perguntas dito difíceis, mas é só o ser que pode responder. Aí a logosofia dá bases para que ele possa pensar e ele resolver. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Fundação Logosófica aqui em Paracatu, onde procurar, como deve proceder? Eu vou vir aqui dia 11 de agosto, é o Dia Municipal da Logosofia. Você sabe que nós temos esse título, né? A Câmara Municipal de Vereadores, né? A Câmara Municipal de Vereadores não deu esse título. Sim. Dia Municipal da Logosofia, 11 de agosto. A gente pode falar. Nós temos uma escola, na Fundação Logosófica é uma escola, né? E tem suas aulas terça e quinta-feira, né? É no bairro Alto do Córrego, ali na Lindolfo Garcia, 680. Então, todos convidados. Quem queira conhecer um pouquinho desse tipo de conhecimento que traz muita felicidade para o ser interno, estão convidados. Tá? É uma fundação sem fins lucrativos, aberto a todos que, porventura, queiram conhecer esse tipo de conhecimentos. Danilo, muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição hoje no Jornal da Cidade, aqui ao vivo. Tenho certeza que muitas pessoas estão fazendo essa pergunta nesse momento, as perguntas que você deixou no ar. Fica bom. Não é verdade? Fica bom, obrigada também ao Laboratório Santa Clara. Um abraço para todo o time lá do Laboratório Santa Clara, que está apoiando uma campanha tão importante. E fica o convite já para a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Estou torcendo sucesso para vocês aí. A gente fica feliz em ver jovens aí lutando com a comunicação de bem, né? Tem que trazer informação. Cheio de jovens aqui no TV. A gente vive de informação.